vamos pedir para que o reino do Senhor venha sobre nós neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele com alegria em nome do Senhor. Assim, ó. Oh, 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 assim adorando ao Senhor. Senhor Jesus, vem aos teus pés me derramar, me entregar tua coroa, na coroa entrego a ti, renuncio tudo que há em mim. Como vou me ver sem reconhecer que és meu, que meu Deus, és minha canção, cantarei. Peça ao Senhor Jesus que venha o reino dele, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Estabelece sobre nós o teu domínio, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Estabelece sobre nós o teu. Peça para o reino do Senhor, declare: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Estabelece sobre nós o teu domínio, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Estabelece sobre nós o teu domínio. Oh, oh, oh. Oh, e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia! Que venha o reino de nós e que seja estabelecido o governo dele sobre a nossa vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. E nesse momento nós te pedimos: venha o reino do Senhor, governo do Senhor sobre a nossa vida. E esse governo precisa do toque dele em nós. Vem, Jesus. Toque em cada vida, assim como o Senhor tem feito, assim como o Senhor fez. Em muitas vidas temos exemplos na Bíblia, mas nós queremos ser essas pessoas tocadas por Ti. Então peça o toque, diga: Jesus, mais forte, Jesus, toca em minha vida, toca no meu ser. Aleluia, Senhor. Basta que me toques, Senhor. Para quê? Pra minha alma cansada vencer-se a noite. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Basta que me toques. Basta que me toques, Senhor. Toca, Senhor. Pra minha alma cansada vencer-se a noite. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Tocou-me, Jesus,
tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Peça esse toque do Senhor sobre você. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu. Quando o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Basta que me toques, basta que me toques. A igreja, Senhor, para minha alma, para se a noite escura está, tua mão basta, Senhor, basta que me toques, Senhor. Eu quero o toque do Senhor, declare. Basta que me toques, Senhor. Pra minha alma cansada, se a noite escura está, se a noite escura está, tua mão basta que me toques, Senhor. Levante as suas mãos. Peça para Jesus tocar na sua vida, lhe envolver, lhe abraçar, e que nesse dia Ele faça uma grande obra no nosso meio. Ele tem liberdade para mover a sua mão poderosa. Ele tem liberdade para mover a mão poderosa dele sobre nós, para nos abençoar, para nos restaurar, para fazer em nós uma grande obra nesse dia. Hoje é o primeiro dia de fevereiro. Fevereiro será muito melhor do que janeiro. Queremos a unção de Deus em cada dia desse novo mês, para sermos santos, íntegros, retos, praticantes da verdade dos céus. Pai, mande a tua bênção agora para essa gente, cumpre na vida deles a tua palavra, e se você crê nisso, diga que assim seja. Diga obrigado, Jesus, pela minha bênção, pela minha vitória. Vamos aplaudir ao Senhor? Bem forte para Jesus. Aleluia! Vamos lá. Elohim Adonai, Yahvé El Shaddai, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah, Elohim, aleluia, Yahvé, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor. Que a minha, a você dá valor. Marcha Israel pelo meio do mar, Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar uma terra prometida. Esse é o povo especial.
Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte, Jesus Cristo. Vamos lá! Elohim. Cadê o povo de Deus? Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rapá, Jeová Chamar. Lá vem o povo do Senhor, destemido, para a glória do nosso Deus Redentor. Que a minha você marcha Israel pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar uma terra prometida. Esse é o povo especial. Agora é só alegria, vamos adorar aquele que venceu a morte, Jesus Cristo Salvador. Ô glória! Quem tá vivo aí? Então levanta a perna direita aí, vamos ver se você tá vivo. Ixi, só o barulho, treque. Agora levanta a perna esquerda aí. Diga, eu não estou colado. Então diga pro seu irmão, vamos marchar. Diga para ele, vamos marchar. Vamos ou não? Então vamos lá. Primeiro você vai para esse lado aqui. Calma, meu filho, calma. Estenda as mãos pro baterista, diga, ajuda ele, Jesus. Ó, caminhando eu vou para Canaã. Vocês não estão se mexendo, tem chiclete nesse sapato, hein, caramba? Hã? Eu falei para você levantar a perna, levanta aí de novo. Então vamos lá. Caminhando eu vou, caminhando eu vou. Vai indo. Caminhando eu vou. Aleluia. Glória a Deus. Quem vai morar no céu aí? Quem vai morar no céu aí? Vai mesmo? Então lá no céu não tem tristeza. Diga pro seu irmão, lá no céu não tem tristeza. Diga, lá é só alegria. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus então. Calma. Tô falando que ele tá precisando de ajuda? Eu tô no dó, ele tá no mi. Né, Joda? Eu falei pra você tocar? Falei? Não falei. Calma. Onde é que nós estávamos mesmo? Nós estávamos caminhando para Canaã, né? É mesmo? Paramos a caminhada ou não? Não, né? Então vamos lá. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai, se você não vai. Como é que é? Quem vai para o céu aí? Vai mesmo? Era disso que nós precisávamos, né? Dessa certeza da salvação. Diga amém? Vamos sentar em nome de Jesus. Vai lá, vai. Depois a gente canta mais. Pode ser assim? Pode ou não pode? Pode, então tá bom. Graças a Deus. Quem veio na vigília, eu comentei com vocês sobre a história de Ezequias. E eu vou, durante esses próximos domingos, esmiuçar com você a história do Ezequias. Eu sei que os pastores já pregaram bastante aí, mas eu vou pedir para você um pouquinho mais de paciência, porque tem tesouros nessa terra para nós escavarmos. E nós vamos escavar e vamos extrair o que de melhor o Senhor tem para nós. Aleluia! Não deixando de falar que nós estamos, desde que o ano virou, meditando em Zacarias 8. Nós não vamos abandonar isso aí, certo? Tanto que aqui no meu esboço aqui está aqui, Zacarias 8, 12 e 13. Cadê a Bíblia online aí? Quem que está na Bíblia agora? A Scarlett. Vamos lá, Scarlett. Zacarias 8, 12 diz assim: porque a semente
que eu vou pedir para você? Preste atenção na primeira frase que nós vamos ler e na última frase lá do versículo 13. Vamos lá. Porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto e a terra dará a sua novidade. E os céus darão o seu orvalho e farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais. Faz o quê? Eu pedi para você prestar atenção na primeira e na última frase. Porque a semente vai prosperar e Deus manda que nós façamos o quê? Esforce as suas mãos. Duas coisinhas que precisam ser observadas por nós: o plantio e o esforço. Isso aconteceu na história de Ezequias. Ele tomou uma decisão de percorrer um caminho diferente do que estava sendo percorrido, e para isso ele teve que fazer essas duas coisas. Ele precisou plantar e agir com esforço. Quando que a gente precisa entender que tem que fazer mais do que está fazendo? Quando você olha para as coisas e você percebe uma realidade na vida completamente o oposto da palavra. Nós temos a palavra como via de regra, e aí nós temos a vida como retrato. E nós precisamos entender isso aqui. Você olha para a palavra e olha para a vida. O que eu quero alcançar? Eu vou semear para isso. Só que tem coisas que, para semear, vai precisar de um grande esforço. O Ezequias, por exemplo, ele assumiu um reinado onde a casa de Deus estava fechada. Sabe o que é? Você chegar aqui na igreja, domingo cedo, não, hoje não tem culto. Mas por que não tem? Não, o dirigente aí não quer que tenha culto. Acabou. A partir de agora ele vai levantar ali uns altares, vai fazer ali uns trabalhos, umas oferendas, ninguém mais cultua a Deus aqui nesse lugar. A partir de agora a entidade tal, X, Y, Z, W, e é assim que nós vamos viver. E foi o que aconteceu com o reinado. Quando ele pega aquilo na mão, ele sabe. Teria muito trabalho pela frente. E essa é uma das coisas que muitas vezes nós queremos evitar. É mudar aquilo que precisa ser mudado. Mudar dá trabalho. Você há de convir comigo. Eu comentei com vocês aqui algumas coisinhas no off, você sabe do que eu comentei contigo. Você lidar com certos assuntos é até um tanto quanto difícil. Que você foi criado, conduzido, ensinado numa linha. Aí você percebe, aquilo não está 100% correto, precisa mudar. E normalmente, para poder colocar mudanças em prática, vai ser necessário um esforço. Pagar o preço da mudança não é fácil. Você está acostumado a ir por um caminho e de repente você fala, eu vou mudar aquele caminho. Mas aqui eu já conheço todos os buracos, os defeitos, onde tem lombada, onde não tem, onde é descida, onde é subida. Mas agora o caminho é outro. O caminho é outro e ele precisa ser trilhado. Não tem jeito. Se nós queremos que as mudanças tragam para nós o resultado, nós vamos precisar plantar e vamos precisar nos esforçar. Foi o que aconteceu com Ezequias e é o que vai acontecer comigo e com você. Glória a Deus. Segundo Crônicas 29. Segundo Crônicas 29. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Tem algum problema?
Tem problema ler 11 versículos? Não? Então vamos lá. 2 Crônicas 29, do 1 até o 11. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora. E santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora, me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Agora, filhos meus, não sejais o quê? Negligentes. Pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Deixa eu lhe falar uma coisa. Toda pessoa de fé precisa ser uma pessoa de responsabilidade. Toda pessoa que é da fé precisa ser uma pessoa responsável. Ela precisa observar e perceber aonde está as suas falhas. O Ezequias pega o reino de um homem chamado Acás, e a Bíblia diz que até as portas do templo estavam fechadas. Você está aí no 2 Crônicas 29, volte aí no 28, versículo de número 24, só para você ler o contexto da história. 2 Crônicas 28, 24. E ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de... Ele, além de fechar o templo, ele quebrou tudo lá dentro. Eu não vou cultuar e também não vou permitir que ninguém faça isso. Então você imagina, ele quebra tudo lá dentro, tranca as portas, imagine como que estava aquele lugar. Nós temos aqui o nosso imóvel ali na Rua de Santana, quem lembra? O imóvel da Rua de Santana, de vez em quando a gente abre lá. E cada vez que você vai lá e abre, depois de meses fechado, não tem nada lá dentro, mas você abre, está cheio de lixo. Acumula sujeira, e acumula tralha, e acumula tranqueira, isso que a gente vive jogando bagulho fora. Mas é aquele negócio, está lá fechado, trancado, parece que só vai piorando, só vai deteriorando. E foi o que aconteceu com a casa de Deus. Não adiantava Ezequias chegar e falar, pessoal, vamos abrir a igreja e vamos continuar as coisas. Não. Havia uma responsabilidade de santificar aquele lugar.
Agora, quando você lê ali santificar, você pensa o quê? Bom, nós vamos fazer vigílias, vamos fazer orações, vamos colocar músicos aqui para tocar. Não, nada disso. Era limpeza, faxina, asseio. Era isso que precisava. Aonde você lê, santifique a casa. O que era para fazer? Limpar. Limpar, tirar o lixo, organizar. E uma coisa que me chama muito a atenção, daqui a pouquinho você vai ler a história toda junto comigo, que ele abre a igreja e ele não faz um único culto. Não se oferece um único holocausto. A ordem agora é o quê? Limpar. A ordem aqui é essa, faxina. Vamos tirar o lixo. E enquanto eu estava pensando aqui comigo, falei, meu Deus, tem tanta gente fazendo consagração e jejum e hora de madrugada e fica lá, e é versículo para um lado, é versículo para o outro. E o que ela está precisando passar na vida dela é por esse período de limpeza. De parar tudo e fazer o quê? Uma faxina. De pegar a vida e passá-la a limpo e perceber aonde que tem sujeira. Eu vou lhe dizer, tem épocas dessa vida aí que você começa a perceber tudo travado, tudo amarrado, nada vai, nada acontece. Deus está querendo que você pare um pouco para fazer faxina. Nós temos que gastar um tempo fazendo faxina. Limpeza. Perceber tudo o que aconteceu, o que se cumpriu e o que essas coisas produziram em nós. Porque não adianta, a vida do ser humano ela é cheia de experiências boas, mas também é cheia de experiências ruins. E eu estou aqui pregando para você, eu estou me lembrando lá do Elias. O Elias fez um desafio, estão lembrados? Os profetas de Baal e eu sou o profeta do Senhor. Os profetas de Baal fizeram a parte deles e não aconteceu nada. Aí chegou a vez do Elias. A Bíblia Sagrada diz que antes de fazer qualquer coisa, ele vai lá e repara o altar. Antes de fazer qualquer tipo de oração, ele repara o altar. E como eu disse, não é só reparo no sentido de manutenção. Era limpar. E eu vou lhe falar, isso está mexendo muito comigo. Porque o que acontece? As pessoas elas vão apenas embolando as coisas. Dia desses eu comentei aqui contigo que a Bíblia Sagrada fala que o vinho novo tem que ser posto em odres novos, porque se você colocar o vinho novo no odre velho, diz a Bíblia que estraga o vinho novo. Estraga o vinho novo. Você colocar vinho novo no odre velho, estraga o vinho novo. É Deus dando para a pessoa algo novo e ela fazendo o quê? Desperdiçando, jogando fora. Porque ela não quer renovação. Ela quer ficar a vida inteira no mesmo ritmo, na mesma pegada, não quer mudar conceitos, ela acha que o jeito dela é certo, e aí eu preciso que você reflita, o seu jeito levou você até aonde? Porque assim, gente, eu vou lhe falar uma coisa. Isso aqui, que eu tenho aqui na minha mão, o smartphone, isso aqui
alguns anos atrás servia só para nós nos comunicarmos através de uma ligação. Depois modernizou, veio o tal do SMS. Estão lembrados disso? Hoje isso aqui serve para 1000 coisas. E existe um negócio chamado rede social. Que infelizmente, para algumas pessoas, a rede social dela virou a privada. As coisas que ela coloca ali são dejetos de privada. Nesses anos que eu estou com Jesus, eu aprendi uma coisa. Os meus problemas, eu trato eles com Deus no meu secreto. Hoje as pessoas têm prazer de tornar públicas as coisas que elas fazem, que elas estão vivendo, os sentimentos e etc. Eu sou sincero contigo, isso não contribui em nada. Isso não muda nada. Eu não tenho que parecer bom, nem parecer ruim, nem feliz, nem triste para ninguém. Para mim, pastor Jamil, a minha rede social é para falar da minha fé. Da minha fé e dos meus posicionamentos como cidadão. Vida privada, nem pensar. Já comentei com vocês aqui. Você sabe, 2 vezes no ano o pastor de vocês dá uma sumida, dá ou não dá? Vou tirar minha folga, vou sair com a minha família, vou descansar. E esse dia a pessoa falou para mim, o senhor foi para tal lugar? Eu falei, fui. Aí eu fiquei olhando a tua rede social, ver se você ia postar alguma coisa. Eu falei, vixe, espera sentado, porque eu não posto nada. Eu não mostro o que eu faço da minha vida para ninguém. A minha vida não interessa para ninguém. A minha vida. Você já pensou? Ai, pessoal, hoje eu estou aqui, estou passando mal. Eu acho que isso é uma coisa desnecessária. É uma coisa desnecessária. Ai, pastor, mas se eu souber que o senhor não está bem, eu oro pelo senhor. A tua obrigação é orar por mim todo dia. Eu estando bem, eu estando mal. Aleluia. A minha obrigação também é orar por você todo dia. Se você está bem, se está mal, não importa. Eu vou estar cobrindo a sua vida com oração. E a minha oração a Deus é essa: Senhor, supra as necessidades que o teu povo tem. Se eles têm necessidade de saúde, supre eles com saúde. Se o problema deles é dinheiro, visita eles com prosperidade. Se o negócio deles é problema conjugal, toca no casamento, purifica a aliança, tira as indiferenças. Senhor, cobre essa igreja com a tua graça. Essa é a minha obrigação como pregador. Ah, mas se eu não postar, ninguém vai nem ligar para mim. Eu sou sincero contigo. Normalmente essas pessoas que vão atrás de você pelo que você posta, elas não estão preocupadas em te ajudar. Elas estão interessadas em bisbilhotar. Para amanhã depois falar de você. Vou dizer aqui com todas as letras, não seja bobinho. Não seja bobinho. Uma coisa eu aprendi na pele. As pessoas elas já têm os seus problemas e as suas lutas. Elas não vão abandonar a vida delas para cuidar dos seus problemas. E você sabe disso. Os piores momentos da sua vida você estava sozinho. Alguém já sentiu isso na pele? Eu sou o primeiro aqui. Já sentiu isso na pele? Que nos piores momentos da vida você está como? Sozinho. Não tem nenhum, amigo. Não tem. Surge a ajuda de lugar que você menos espera. Quem você menos espera estende as mãos. Aqueles que são, me perdoe a palavra, não precisa perdoar não. Aqueles que são os pela-saco, não fazem nada.
São os famosos amigos da conveniência. Se você está bem, eles estão perto. Você está mal, eles saem de perto. Essa é a pura verdade. O que isso tem a ver com o contexto, pastor? Tem gente que precisa fazer uma faxina no seu ciclo de relacionamentos. Por que as pessoas estão perto de você? Pergunte isso para Deus. O que elas fazem perto de mim? Qual é o benefício? Qual é a contribuição? Em que me ajudam? Em que me ajudam? Essa é a palavra. Glória a Deus. Ele diz, gente, vamos santificar a casa de Deus. Agora, uma coisa interessante que me chama a atenção ali é que ele chama um grupo de pessoas, os levitas. Você sabe que, às vezes, na boa intenção, nós não paramos para perceber nas consequências da boa intenção. Em primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13, capítulo de número 15, conta a história de Davi. O Davi percebe que a arca precisava ser transportada novamente para Jerusalém. Já leram isso? E ele, na boa vontade, ele vai, manda buscar a arca de Deus e coloca ela sobre bois. Estão lembrados disso? Os bois vão lá e tropeçam. E um cidadão chamado Uzá estende as mãos para tocar na arca e a Bíblia diz que ele é fulminado vivo. E o Davi, meu Deus, eu tentei fazer o bem e o Senhor permitiu isso acontecer? Aí lá no capítulo 15, ele está meditando na palavra e ele lê, quem tem que transportar a arca são os levitas, não são os bois. Só que não é só chamar os levitas para carregar a arca. Eles precisam se preparar para isso. O Ezequias, sabendo que os levitas têm uma parte fundamental dentro da obra de Deus, ele manda com que eles venham, mas que eles também se santifiquem. Chego eu e quero pedir um auxílio para você. E eu sei que você não leva a vida espiritual muito a sério. Isso vai ser problema para mim e problema também para você. Vamos supor, a gente vai inaugurar aqui na igreja um grupo de visitas em asilos. Aí você, a cada 15 dias, você vem aqui sábado, 3 horas da tarde, nós vamos visitar o asilo tal, o bairro tal. E aí você naquela semana não fez uma oração, não meditou numa palavra, não se entregou para Deus. Você vai lá naquele asilo, você não vai levar nada de bom e você ainda vai se prejudicar. Porque existe um princípio dentro da Bíblia que diz que maldito aquele que faz o trabalho do Senhor de forma relaxada. Você está conseguindo entender? Eu preguei para você aqui na vigília que o Ezequias colheu um grande livramento lá na frente, o Senaqueribe veio, Deus mandou o anjo derrubou 185 mil soldados. Mas você consegue entender quem é a pessoa que colheu isso? Alguém que tinha uma visão espiritual muito ampla. Ele conseguia enxergar coisas que a maioria das pessoas achava que era só ir lá e fazer. E não é. Primeiro de tudo, não vamos fazer um único culto, nós vamos fazer o quê? Nós vamos limpar essa casa. E aí ele pega e chama lá os levitas e diz, olha pessoal, nós já vimos boas atitudes que terminaram mal. Nós já vimos boas intenções que resultaram em grandes problemas. Nós vamos fazer diferente. Porque senão aquilo que era para ser uma bênção vai se tornar um problema. E muita gente vive isso.
Eu sou pregador da palavra, tem aqui pregadores, tá vendo? As paredes aí cheias de obreiro aí. Gente, a nossa posição aqui ela é uma posição muito séria. Não dá apenas para botar um paletó aqui ou uma farda e vir aqui para a igreja. Ah, eu faço a obra. Você não tem a ideia do abacaxi que isso é. O que era para ser uma coisa que traria para nós galardão, recompensa, pode também trazer problemas. Pelo simples fato de fazermos de qualquer jeito. Pelo simples fato. Toda igreja que eu pego, isso desde sempre, domingo principalmente, 1 hora antes do culto começar, estou eu e os obreiros reunidos. Às vezes tem uns que chegam ali faltando 5 minutos para acabar a oração, mas depois nós vamos pegar, né? Nós vamos dar um jeitinho. Mas tem que estar aqui se preparando. Tem igreja aí que eu era mais chato, eu fazia culto de oração antes da quarta, antes da sexta e antes do domingo. Aqui eu estou meio preguiçoso, né? Aqui é só domingo só. Mas eu reuni esse pessoal para orar. Porque não é só vir aqui e fazer. Tem que ter uma santificação pessoal. Levitas, vocês vão ajuntar o lixo da igreja. Se santifiquem. Vocês estão ouvindo? Vocês vão tirar o lixo da igreja. O que vocês fazem? Se santifica. Ah, mas eu achei que era só catar lixo, era para vir aqui de bermuda, havaiana, uma camisa amarrada na cabeça? Não. E eu estou pregando isso aqui porque tem gente sentado que acha que tem chamado, que tem ministério, que eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Deixa eu lhe avisar. Se você quer ser usado por Deus em qualquer esfera, nunca esqueça disso. Você precisa ser um vaso limpo. Se você quer ser usado por Deus em qualquer coisa, mandar uma mensagem de manhã cedo, seja um vaso limpo. Se apresente para Deus como um vaso preparado. Você quer ver como é que esse negócio do levita é tão sério? Abre o livro de Números aí, por favor. Vou te explicar aqui um pouquinho como que é esse relacionamento de Deus com levitas. Tem aqui os nossos levitas aqui que trabalham no templo e tem pessoas aí que, quem sabe um dia eu seja. Então deixa eu te explicar aqui como é que funciona essa didática do levita. Números 3, versículo de número 6. Isso aqui são as pessoas que servem em algum ofício. Números 3, 6, acharam? Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para quê? Para que o... Agora vai lá, 8,14. Números também. Traz os levitas, coloca eles diante do Arão para quê? Para servir, para ajudar, para auxiliar. Números 8,14, podemos? E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas o quê? Meus sejam. Eles vão ser auxiliares do Arão, mas eles são o quê? Propriedade de Deus. Eles são servos, operários, ajudantes, trabalhadores, mas eles são pertencentes a Deus. Capítulo 18. Versículo 2 e depois o versículo 6. Números 18, versículo 2, depois o 6. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante o quê? Vocês vão ter uma missão principal, mas esses levitas, essas pessoas que ajudam, elas vão estar ali amparando você,
Aí vem o versículo 6 que eu pedi. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, a vós são dados em dádiva pelo Senhor para quê? Para administrar o ministério da tenda da congregação. Então foi tudo muito bem designado para essa classe de pessoas, os levitas, os auxiliares, aqueles que ajudavam na igreja. Eles ajudam o sacerdote, mas eles são de Deus. E todo aquele que é de Deus precisa ter uma vida com Deus. Porque caso contrário, o que era para ser uma bênção, torna-se um problema. Você vai se recordar lá, 1 Coríntios 11, quando Paulo está falando sobre a Santa Ceia. Ele fala sobre comer o pão, beber o cálice indignamente. Diz que por causa disso, de fazer o trabalho, o trâmite das coisas sagradas de forma relaxada, tem gente fraca, tem gente doente e tem gente que já morreu. Quando aquele homem chamado Uzá foi morto, o Davi ficou morrendo de medo. Meu Deus, e agora? Todo mundo que chega perto de ti morre? Não é todo mundo que chega perto de ti morre, não. É quem chega de qualquer jeito. É quem chega de qualquer jeito. Que pega aqui a Bíblia, que lê as coisas que devem ser feitas e aquelas que não devem ser feitas, e diga-se de passagem, tem muito mais ordem sobre o que não fazer do que o que fazer. Quem já percebeu isso? É muito mais ordem sobre o que não fazer, sobre o que fazer. Deus, o que eu estou deixando de fazer? Não é o que você está deixando de fazer, não. É o que você está fazendo de errado. Normalmente é isso. 99% dos problemas não é nem a questão de se omitir, mas é fazer o que não é para fazer. E isso é um caso sério. Então Ezequias chama essa gente, fala para ele, nós vamos ter um papel aqui fundamental, nós vamos limpar a casa de Deus. Mas, gente, vamos voltar lá para aquela aliança original. Vocês vão me ajudar, mas vocês são em primeiro lugar de Deus. Você que está aqui, membro da igreja, você é uma bênção de Deus na minha vida. Você me ajuda muito, mas você tem um compromisso com Deus em primeiro lugar. E quem não entende esse compromisso, não vive bem e ainda por cima não ajuda. Esse é o grande problema. Ela não vive bem na sua vida cotidiana e ainda atrapalha o crescimento da obra. Esse é o problema. Porque naquilo que era para ela estar somando, ela está deixando de acrescentar. Vamos usar o português claro? Ela está até roubando. Ela está deixando de oferecer, ela está até subtraindo. Por isso que ele disse no versículo de número 11. 2 Crônicas 29, 11. Vamos lá. 2 Crônicas 29, 11. Agora, filhos meus, não sejais o quê? Negligentes. Pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para o quê? Lembra que eu falei? Fé e responsabilidade. Fé, e responsabilidade. É isso que tem que estar dentro do meu coração. É o primeiro ingrediente para que toda essa destruição que estava se cumprindo entre nós, ela seja interrompida. Eu vivo pela fé, mas eu sou um ente responsável. Aí a história vai andar. Versículo de número 12 agora. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas e dos filhos de Merari,
Quis, filho de Abidi, e Azarias, filho de Jealelel, e os Gersonitas, Zoá, filho de Zima, e Éden, filho de quem? Filho de Joá. Que mais? E dentre os filhos de Elisafã, Sinri, quem mais? Quem mais? Vamos lá, gente. Jeiel. E dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dentre os filhos de Emã, e Jeiel e Simei. E dentre os filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos e fizeram o quê? Primeiro eles. E vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor. Era o rei falando, mas quem que estava inspirando ele? Deus. Para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar. E tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Sidrom. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês, o quê? Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos, também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora na sua transgressão, já preparamos e o quê? E eis que estão diante do altar. Olha só. 16 dias de faxina. Não teve culto, certo? Não teve oração. Teve o quê? Limpeza. Jogaram fora. Anos de imundície foram descartados. Depois de 16 dias, aí a gente vai continuar isso domingo que vem, aí começa a cultuar. Vou lhe falar uma coisa aqui. Essa semana principalmente. Você vai pedir para o Espírito Santo te ajudar o quê? A limpar a casa. Essa semana, você vai pedir para Deus o quê? Para Ele lhe ajudar a você perceber o que precisa ser limpo na casa. Primeiro aqui e depois ao seu redor. Já fazem anos que eu prego esse texto aqui na igreja. E eu falo para as pessoas, peça para Deus mostrar para você o que está errado dentro da sua casa. Peça. Eu vou lhe falar uma coisa aqui. Todas as vezes que eu prego isso aqui nas igrejas, as pessoas elas voltam uma semana depois, cheias de lixo de casa. Elas enxergam em casa objetos que não é para estar lá. Hoje em dia não tem mais, mas antigamente vinha CD de música secular. Vinha a roupa que a pessoa ganhava, nem prestava atenção na mensagem que tinha na roupa. Eu ganhei aqui uma garrafa de cidra, lembra da cidra? Ganhei uma garrafa de cidra, está aqui enfeitando a minha estante. Mal sabe você que aquilo ali é um altar. Não era para falar o nome, mas falei, né? Ganhei uma garrafa de vinho tão bonita, pastor. Sabe quem está lá nesse altar? O Zé. O Zé? Eu tenho lá em casa um crucifixo que eu ganhei da avó. Para que isso? Para quê? Mas é de ouro, pastor. Derrete. Vende. Faz alguma coisa. Mas se livra do símbolo da idolatria.
você ter uma ideia, lá no capítulo de número 18, segundo Reis 18, isso aqui é reinado do Ezequias. Eu não tinha preparado isso aqui para falar, mas já que estamos tocando nesse assunto, vamos falar sobre isso aqui. Pastor Orestes deve ter até falado sobre isso aí. Segundo Reis 18:4. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços o quê? A serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam do quê? Você imagine que aquela serpente de bronze que o Moisés fez lá no deserto, para que o povo pudesse receber ali o livramento momentâneo da mordida das víboras, era um instrumento de idolatria. O que ele fez? Ele destruiu. A Bíblia diz que ele fez em pedaços. Ele pegou, martelou, quebrou, pisou em cima. Não quero saber. Ah, mas foi usado pelo Moisés. Foi. Não presta mais. Foi uma coisa momentânea para aquele período. Acabou. Não quero mais. Certo? Essa semana nós vamos fazer o quê? Faxina. E se enxergar que certas coisas têm que ser tiradas fora, tire. Ah, mas eu não sei o que eu faço. Se você está com dúvida, tem os pastores, aí você chama e pergunta. Pastor, na minha casa é cheio de imagem, de estátua, tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. É seu? Ah, é meu. Pode jogar fora. Ah, mas é do meu filho, da minha filha, da minha avó, tal, e eles não querem que mexa. Você não mexa. Mas você faz igualzinho Jesus fez com a figueira. Você aponta o dedo e fala, nunca mais como alguém fruto de ti. Esse altar dentro da minha casa está quebrado. Ficou claro isso? O que é seu, você tem liberdade para consumir. O que não é seu, você repreende e paralisa e nunca mais ninguém come fruto daquilo ali. Vai cair, vai quebrar, vai se destruir, você vai ver. É questão de dias, vai ser resolvido. Diga amém? Semana que vem a gente começa a falar sobre a celebração do culto que eles iniciaram. Digam graças a Deus. Vamos fazer uma oração breve para quem está em casa. Pai, essa mensagem ela foi um pouquinho prolongada, mas ela tinha uma necessidade especial dentro do nosso coração. Nos limpar, nos purificar e nos mostrar que é necessária uma consagração. E eu estou aqui junto com cada filho, com cada filha, diante da tua presença, te pedindo. Essa semana será uma semana de limpeza, de faxina, de percepção, meu Deus, daquilo que precisa ser purificado. Essa semana, meu Deus, nós vamos até nos privar de algumas coisas aí para podermos gastar tempo na tua presença. Essa semana, meu Deus, nós vamos até ficar longe do celular. Essa semana não vai ter rede social. Essa semana vai ter consagração. E eu quero te pedir, faz uma obra. Purifica a nossa vida. Abra-nos o entendimento. Nós precisamos agir com fé, mas também com responsabilidade. E nós vamos viver isso. Nós vamos santificar a casa. Nós vamos arrancar a imundícia para que o nosso culto seja eficaz. Nós oramos, nós pedimos a bênção e nós falamos tudo isso em nome de Jesus. Abençoa cada filho, cada filha que aqui está. Abençoe os nossos irmãos de casa, para que eles vivam dias de bênção e de vitória. Eu oro e peço isso em nome de Jesus. E você diga amém. Amém?
Muito bem, meus amigos, você chegou em mais uma agenda de pastores. Você acompanhou essa palavra abençoada da quarta-feira. Quarta-feira é aquele dia da Sagrada Família aqui na Igreja da Graça. E eu tenho a certeza que Deus tem abençoado muito a sua casa. Você que acompanha essa programação, você que assiste, eu tenho a certeza que a bênção de Deus chegou na sua casa, chegou na sua família, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero falar de uma grande bênção com você da sexta-feira. Sexta-feira na Igreja Internacional da Graça de Deus é aquele dia do poder, é aquele dia do combate, é aquele dia de desafiar o inferno, desafiar as potestades, orar em nome de Jesus e colocar o inimigo para correr. Talvez você que está me acompanhando esteja enfrentando um tratamento doloroso. Talvez você tenha algum familiar na sua casa que está passando por uma luta na área da saúde. Pastor, do nada a gente descobriu aqui que o meu irmão, que é a minha sogra, está enfrentando agora um câncer. Mas eu quero dizer para você que há esperança. E a esperança é Jesus. Você que está aí talvez oprimido, pastor, eu não consigo sair do quarto. Pastor, eu não consigo me abrir com ninguém, eu quero me afastar das pessoas. Eu fico irritado até comigo mesmo. Ô meu irmão, vamos buscar o Senhor. Vamos buscar a Deus, Deus vai te ajudar. Deus vai levantar você, vai tirar essa depressão, essa ansiedade. Deus vai arrancar essa síndrome do pânico. Ir ao médico é muito bom. Se você não foi, vá. Mas não fique só indo para o médico. Venha na igreja. Venha orar, venha se colocar diante de Deus. Aqui na casa de Deus tem obreiros, homens, mulheres de Deus, pastores, pastoras, um povo que ora. A Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, sexta-feira é aquele dia que a igreja impõe as mãos sobre os enfermos e o poder de Deus opera em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Tenha essa esperança. Jesus Cristo, Ele é a saída para esse problema que você está enfrentando. Ele é a saída para essa luta aí que se levantou. Esse gigante, pastor, é um gigante. Ele vai cair por terra em o nome do Senhor Jesus. Ó, meu amigo, você que é aqui de São Luís, venha estar conosco. Avenida Guaxenduba, número 27, bem no centrão de São Luís. Sexta-feira é o dia do combate. 9, 15 e especialmente às 19 horas. Venha você de perto, venha você de longe. Pastor, o médico disse que não tem mais jeito, eu vou passar a vida inteira tomando essa medicação. Eu digo para você que tem jeito sim. Nós vamos expulsar esse mal em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Talvez você que mora aí na região do Paço do Lumiar, você que mora aí na região ali da cidade operária, ali tem homem de Deus. Eu vou chamar aqui para a nossa conversa o pastor Eduardo, que vai dar o endereço da sua igreja em o nome de Jesus. Sexta-feira forte, aqui na nossa igreja da cidade operária, nós temos 3 reuniões abençoadas. 9 da manhã, às 15 horas e às 19 horas. Esses 3 horários nós oramos pela libertação. Esses 3 horários nós oramos para derrubar os gigantes que estão na vida das pessoas. E eu não sei qual o gigante que está sobre a sua vida. Talvez é uma enfermidade, talvez é algo dentro de sua alma. O seu gigante é a insônia, o seu gigante é a doença, o seu gigante é a angústia, é a depressão. E aqui na nossa igreja da cidade operária, nós estamos ali para derrubar o gigante em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Na avenida principal, unidade 203, número 61, 9, 3 e 19. Em nome de Jesus. É isso aí, você que é da região aí da cidade operária, você anotou aí o endereço da nossa igreja? Esteja lá com o pastor Eduardo, Deus vai fazer uma obra. E agora eu quero chamar aqui para a nossa conversa a pastora Suzane, mulher de Deus ali da Vila Embratel, que vai ajudar você. Glória a Deus, tudo bem, povo abençoado? Pastora Suzane passando aqui para convidar você para a nossa sexta-feira de cura e libertação. Olha, Deus tem cura, tem libertação para você, Ele tem solução para todos os seus problemas.
E você que quer receber dessa bênção, dessa vitória, esteja conosco ali. O nosso endereço é Rua 8, número 15, quadra 16. Nós estamos ali em 3 horários abençoados, às 9, às 15 e às 19 horas, na nossa IGD Vila Embratel. Venha participar dessa bênção. Eu aguardo por você em nome do Senhor Jesus. É isso aí, você que é da região da Vila Embratel, tem essa mulher de Deus aí, pastora Suzane, para te ajudar em o nome de Jesus. Agora nós iremos lá para o Passo do Lumiar, estrada de Ribamar. Mulher de Deus ali, a pastora Tenielma. Sexta-feira forte, sexta-feira de libertação, aquela sexta-feira onde a gente derruba o gigante, onde a gente expulsa todo o mal, toda a ação do inimigo. Você vai chegar ali na igreja, vai ouvir a palavra de Deus e vai se libertar. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você que quer uma transformação na sua vida, cura, libertação. Pastor, eu quero uma transformação, eu preciso me ver livre de males que tem perturbado, que tem tirado a minha paz. Então, esteja comigo, grave bem aí o meu endereço, ali no Maiobão, Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20. 3 horários, 9, 3 horas da tarde e às 19 horas. Você é meu convidado todo especial. É isso aí, ao lado do Mix Mateus, da Estrada de Ribamar, você vai chegar ali e Deus vai abençoar você e também a sua família, em o nome de Jesus. Pastora Tenielma tem uma ótima equipe ali para ajudar você em nome de Jesus. Agora eu vou lá para o São Cristóvão, ali tem um homem de Deus. Pastor Joaquim, o senhor está na tela. Olá, amigos, graças a Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu estou aqui passando para trazer um recado do coração de Deus para você, para estar comigo nesta sexta-feira, sexta-feira de libertação, sexta-feira de cura divina. Veja bem, há um gigante que se levantou na tua vida que você não consegue ultrapassar, que você não consegue vencer, coisas como vício, insônia, bebedeira, dores constantes, audição de vozes, você vê vultos, você não sabe mais o que fazer, há uma confusão na família, parece que ninguém se entende. Venha buscar, através da oração e da santa palavra de Deus, a mudança para a tua vida, para a transformação, libertação. É conosco aqui na Avenida Guajajaras, número 2, próximo ao Mix Mateus Tirirical. Igreja Internacional da Graça de Deus é o teu ponto de encontro com a bênção. É isso aí, São Cristóvão. Pastor Joaquim, homem de Deus, está nesta região aí para abençoar a igreja, abençoar você que vai chegar. Você talvez está depressivo. Esse homem vai te ajudar em nome de Jesus. Agora nós iremos lá para o João de Deus, o bairro do João de Deus. Ali o pastor Almeida atende todos os amigos no nome de Jesus. Pastor Almeida, é com o senhor. Sexta-feira forte de cura, de libertação, é aquela oração de desencapetamento, de mandar fogo no diabo da cabeça aos pés. E é claro que eu quero convidar você que talvez se sinta aí vítima de macumba, de feitiço, um trabalho foi feito, sumiu uma fotografia sua, uma peça de roupa, e você percebeu que as coisas começaram a dar errado. Então eu quero convidar você a desfazer esse mal aqui na nossa Igreja da Graça, no bairro do João de Deus, toda sexta-feira em 2 horários. Às 15 horas, como também às 19 horas, nós vamos mandar fogo no capeta, destruir o trabalho de feitiço, de macumba, todo o mal, através do poder de Deus, tá bom? Repito o meu endereço, Avenida Thales Neto, número 9, aqui no bairro do João de Deus. Você é bem-vindo e saiba que Deus tem bênçãos para você. É isso aí, povo do João de Deus. Sexta-feira é dia do combate em nome de Jesus. Atenção, bairro do Quatraque. No Quatraque tem uma mulher de Deus, pastora Deise, ali vai orar por você e vai te abençoar. Pastora Deise, o seu endereço em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero fazer um convite todo especial nesta sexta-feira, sexta-feira da libertação. Nós temos uma reunião voltada para você que está com problemas espirituais, você que está com problemas emocionais, você que está vendo ali o caos dentro da sua casa e não sabe mais o que fazer. Eu convido você a tomar posse dessa bênção no nome de Jesus. Nós temos 2 horários de reunião, às 9 e às 19 horas, no nome de Jesus. O nosso endereço é Avenida Contorno Norte e Sul, número 13, Quatraque Primavera. É isso aí, Quatraque. Pastora Deise fazendo a obra de Deus nesse bairro abençoado, em o nome de Jesus, tá bom? Você anotou os endereços das nossas igrejas? Então esteja conosco nesta sexta-feira, em nome de Jesus.
Aqui no centro é a Avenida Guaxenduba, número 27, 9, 15 e às 19 horas, combatendo o bom combate, derrubando os gigantes em o nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração por você, para Deus te abençoar em o nome de Jesus. Aonde você estiver agora, concentre a sua fé. Deus vai fazer uma obra em nome de Jesus. Pai, eu apresento este povo que ficou nesta programação, pessoas que estão enfrentando lutas, batalhas terríveis, mas o Senhor é Deus. E eu uso a autoridade do nome de Jesus para repreender todo mal, toda a opressão, tudo aquilo que quer impedir esta pessoa até mesmo de vir à igreja, tudo aquilo que de alguma forma se levanta para atrapalhar esta pessoa, desanimando ela, para ela não ter coragem de vir na sexta-feira. Pai, nós oramos em Teu nome, repreendemos todo mal e eu digo em nome de Jesus, todo atrapalho, todo engano, saia, vá embora em o nome do Senhor Jesus. Sinta-se abençoado. Deus abençoa a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente se vê aqui na casa de Deus.